outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalavam, cada ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçadas, mais do que permitia a força humana, e entre a gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso dia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira do Evangelho imortal. Levaremos a tua pátria, esperança de novo dia. Jesus, podemos entrar nos corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau, para navegar no mar, para navegar no mar, e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus nosso Mestre nos abençoe. Iniciamos mais um Espiritismo e Educação. Estamos aqui com você para tratar da visão espírita da educação. Eu, Marcos Demário, mas também o nosso querido amigo, companheiro, Ronaldo Gomes, que vai também fazer agora a sua saudação. Muita paz, saúde a todos. Gratidão mais uma vez por nos oportunizar estarmos aqui juntos para um aprendizado como via de mão dupla. E agradecer a Deus, aos bons espíritos, porque estamos aqui. Graças a Deus. E que possamos apenas ser o intérprete da busca dos nossos próprios anseios, da verdade, que nos preencha, nos dando respostas, como sempre, através da educação. Muito obrigado mais uma vez e boa noite. Espiritismo e Educação é transmitido toda segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. E, portanto, estamos aqui convidando você para estar sempre conosco, participando com seus comentários e também com as suas perguntas. Hoje, o tema do nosso programa é Por uma Nova Escola. Por que esse tema? É que a proposta educacional do Espiritismo é a proposta de educação moral do ser imortal reencarnado que somos nós. E claro, se nós falamos de promover a educação moral, nós vamos ter que ter necessariamente uma nova visão sobre a escola, ou uma nova escola que deverá trabalhar de forma diferente para poder realizar a educação moral. A escola sabe realizar a educação intelectual, mas será que ela sabe realizar a educação moral? E para fazer isso,
como que a escola deverá trabalhar, qual a sua metodologia. É tudo isso que nós vamos conversar aqui. Eu devo confessar a todos vocês que estão nos acompanhando que, tempos atrás, eu defendia particularmente a existência da escola espírita como uma escola confessional, embora ela não fosse ensinar o espiritismo. Depois, com o tempo, fui entendendo que não. Nós temos que ter uma escola que vá trabalhar a educação moral e que vai ter a filosofia espírita por trás. Ou seja, nós vamos nos compreender, educadores e educandos, como espíritos ou almas imortais reencarnados, trazendo tendências do caráter, ideias inatas, e que precisamos, acima de tudo, desenvolver a ética, os valores humanos, a solidariedade, a mediação pacífica de conflitos e trabalhar, claro, o desenvolvimento das virtudes. Repetindo aqui o Dalai Lama, que, claro, o Dalai Lama não é espírita, mas o Dalai Lama nos diz que antes de precisarmos de uma religião, nós precisamos de ética. E, de fato, é o que está acontecendo. Mas a pergunta, então, do programa é essa: como transformarmos a escola para que ela saia dessa escola que apenas trabalha o desenvolvimento intelectual, cognitivo dos educandos, para a escola que trabalhe isso, mas também o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento espiritual dos nossos educandos. Será que a escola, regida pela filosofia espírita, é essa escola que se aproxima da chamada comunidade de aprendizagem? Tem se trabalhado muito. Tudo isso eu e o Ronaldo vamos conversar a partir de agora, sempre lembrando que Allan Kardec deixa muito claro em O Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 917, que a grande tese do Espiritismo é a da educação moral para transformar os indivíduos, que assim transformarão a sociedade, o coletivo. Bem, Ronaldo, vamos começar então a conversar. Como é que você vê isso? Que transformações que a escola vai precisar para trabalhar a educação moral? Primeiro, começando por nós mesmos, hoje adultos, como professores, educadores. E quando falamos em educadores, falamos de pais, tios, os adultos hoje que estão à frente, de uma forma direta ou indireta, pela educação. Se de fato precisam, se enxergam, se necessitam dessa transformação. E quando nós falamos de uma transformação, não é mudança. Porque mudar, eu mudo um objeto, uma mesa de lugar e está pronto. Agora, a transformação, ela requer muito mais que uma simples mudança. Ela requer mudanças de hábitos e transformações interiores para que esses hábitos se tornem, de fato, uma transformação de conduta. E não é santidade, vamos repetir aqui, é justamente voltarmos ao aspecto da ética e da moral, de fato, que pede, na regra do bem proceder uns com os outros. Enquanto a ética é a teoria, a prática é a moral, ou vice-versa. Porque nesse momento nós ficamos, às vezes, discutindo assuntos, Marcos, e nos perdemos em nós mesmos pelo puro egoísmo. Se voltarmos lá atrás, há 2000 anos, o grande mestre por excelência, aliás, ele coloca esse título para ele, ele fala dessa transformação através da moral, que é justamente o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sem nenhuma conexão política, sem nenhuma colocação também no aspecto da religiosidade ou de religião, mas no aspecto de humanização, desse resgate de valores. Ora, se o Cristo deu como exemplo o que é uma educação como mestre desses valores, temos nos espíritos, com a codificação, quando ele diz no amai-vos, eis o primeiro mandamento.
Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Porque as raízes que se encontram os deficientes são de origem humana, não são de origem divina. Se é de origem humana, então somos nós os precursores de alguma coisa que andou errada e anda errada ainda na educação. Então, a nova escola, na verdade, seria um novo ser, uma transformação através da educação moral. Quando falamos em moral, vou repetir quantas vezes forem necessárias. Isso faz parte da pedagogia do pedagogo. É a regra do bem proceder uns com os outros. Aí vem a pergunta, Marcos, que você me fez, eu jogo uma outra pergunta. E como anda a família, como anda a escola nesse aspecto com as nossas crianças e nossos jovens, se a praticidade continua arcaica? Se essa visão continua arcaica. Eu só quero um adentro, só um adentro. A LDB, que é uma lei humana, ela é maravilhosa. Só para fechar, ela é maravilhosa. Já leram? Já pesquisaram? Já praticaram o que está nessa lei? Me perdoe, Marcos, mas às vezes tem que colocar esse aspecto da LDB que está entrancado. Para quem não é do meio educacional, mas está nos acompanhando, a LDB, que o Ronaldo acaba de se referir, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tá? E chamam a atenção para que leiam especificamente lá o artigo 23, o 24, são artigos muito importantes porque se referem exatamente ao trabalho escolar. Mas, Ronaldo, você pontuou algo que é muito importante, que o Espiritismo vem nos trazer. Você falou da família, falou da escola, falou, então, dos adultos, e nós temos que entender que tanto a família quanto a escola só existem porque existem as pessoas. Ou seja, se nós não existíssemos, não teríamos nem escola e nem família. Simplesmente. Então, nós, quando falamos, então, da escola, mais especificamente, porque é dela que estamos tratando hoje no nosso programa, nós temos que lembrar que a escola não é um espaço físico construído, não é um espaço material. Escolas são pessoas. E isso tem que ficar muito claro. E para o Espiritismo, pessoas são almas imortais, reencarnadas. Isso é mais importante ainda, que não adianta apenas ser imortal. E se nós estamos reencarnados, é porque estamos dando sequência ao nosso processo de evolução. Portanto, a cada reencarnação, nós estamos, então, nos fazendo, estamos nos construindo, nos desenvolvendo. Mas não podemos sozinhos, isolados. Nós fazemos isso no coletivo, com os outros. Portanto, escola são pessoas. Nós temos que lembrar sempre disso. E quem faz a educação na escola? Sim, claro, em primeiro lugar, os educadores. Os educadores normalmente são adultos, como o Ronaldo lembrou. Bem, se os educadores são os promotores da educação, dos educandos, que são as crianças e os jovens, como diz também o Ronaldo, a educação vai principiar em quem? Os educadores. E aí, Ronaldo, você fez aí o questionamento, mas como transformar essa escola se a nossa praxis, né, a nossa prática, ela continua do mesmo jeito que era feita no século XIX? E olha, vou dar um exemplo dos nossos tempos de pandemia, que aconteceu hoje, é isso mesmo, o exemplo está fresquinho. Hoje eu fiquei encarregado na parte da tarde de acompanhar a minha sobrinha de 7 anos no ensino online, porque ela não pôde ir presencialmente à escola hoje. Os pais a estão levando presencialmente, mas hoje ela teve que ficar aqui. Vamos acompanhar, tudo bem. Primeira surpresa, foi bom, qual é o site da escola, como é que funciona? Não, é Google Meet. Google Meet? Mas Google Meet é uma plataforma de videoconferência, nada mais do que isso. Mas tudo bem, é Google Meet. Então vamos lá. Acessei. Olha, minha gente, imagine uma criança de 7 anos de idade, sentada em frente ao computador,
tratava de videoconferência aberta, e a professora, coitada dela, né, porque ela está obedecendo aos parâmetros da escola, né, a professora teve que se desdobrar, ora ficando em frente da câmera, Mas podemos ir continuarmos. Deve ser algum problema técnico com o nosso amigo. Mas o que ele está colocando é uma grande verdade. Então, uma criança de 7 anos, justamente com uma... arcaica. Essa que é a verdade. Não é, Ronaldo? Quer dizer, tem que mudar isso. Só um instantinho. Eu gostaria que você repetisse, porque caiu. Houve uma falha aí, você pode repetir que é melhor. Houve uma falha aqui da conexão. Perfeito. Repete então, aí, lembrando, enquanto tivermos professores que simplesmente seguem um caderno de atividades pré-programado, uma apostila, e fica olhando para uma câmera e simplesmente pedindo para os alunos abrir o caderno de atividades e simplesmente fazer o exercício, olha, como que nós vamos trabalhar a educação moral desse jeito? Mas tinha os alunos presenciais, e de vez em quando faziam bagunça, mas é claro, a coitada da professora, ora tinha que ficar no online, ora tinha que ficar lá no presencial. Então, quando ela ficava mais fixa no online... Quer dizer, essa importância dialógica não estava acontecendo. Falhou mais uma vez, Marcos. Mas o que o Marcos está... Claro, o interesse. Isso. Então, nós precisamos mudar a metodologia, não é, Ronaldo? Não é possível continuar a dar aula. Pois é. O que você estava falando deu uma falha aí de novo, mas é justamente essa falta do diálogo, da troca de fato, que você pode fazer pela internet sem nenhum problema. Desde que haja uma interatividade, até mesmo de pesquisa, enquanto o professor está ali, todos envolvidos naquela discussão, naquele aprendizado uns com os outros, numa via de mão dupla. Surge uma dúvida, vou pesquisar agora, faz a colocação, faz a observação, e a pesquisa é naquele momento. Então, ele está pensando, está dialogando. Agora, você imagina, como você colocou, a professora em sala e ao mesmo tempo, virtual. É um pouco complicado isso. Até porque, qual o assunto que está sendo levado? Será que a criança, o aluno está preso àquela atenção do que ele está querendo aprender? Como você colocou, a apostila está ali, tem que fazer, é igual meu neto aqui, teve uma enxurrada, porque ele não pôde uma semana, está lá com 5 páginas, são, na verdade, 31 páginas, então ele tem que fazer 5 de manhã, 5 de tarde, 5 não deu tempo, domingo caiu dentro, quer dizer, é o jogar conteúdos, pura e simplesmente, sem nenhuma abertura de educação de fato, e está no problema da ensinagem, ou não, Marcos? Não é uma ensinagem? Mas é claro. Isso me faz recordar, gente, não pense que isso acontece apenas no ensino fundamental. Na faculdade, certa vez, eu cheguei a fazer administração de empresa, e aí o professor chegou assim para nós e disse assim, olha, minha gente, semana que vem eu vou dar uma prova, que é já para fazer uma primeira avaliação. Então, vocês estudem... não, vocês fazem o seguinte, vocês estudem até o capítulo 10 do livro, e aí semana que vem eu sorteio. Eu faço o sorteio do capítulo. Só detalhe, nós tínhamos tido poucas aulas, e ele nem estava seguindo o livro, porque ele usava as aulas para fazer contação de histórias. Sempre da vida dele, das coisas dele, das vitórias dele. Simplesmente nos mandou ler 10 capítulos de um livro, e ele ia fazer o sorteio e me dar uma prova. Ora, essa escola está totalmente afastada da educação moral, e é uma escola que trabalha só com a ensinagem, onde os professores só sabem dar aula.
Mas quando nós falamos de educação moral, nós não podemos falar em aula. Que adianta a criança entender teoricamente o que é ética, entender teoricamente os ensinos de Jesus, se isso não vai ser levado para a prática. E o Ronaldo deu um exemplo agora espetacular no online e que também precisa ocorrer no presencial. Debate, roda de conversa, pesquisa, troca, diálogo. Aí sim nós temos um verdadeiro processo educacional. Até E não porque, isso, né? Só para completar, pode falar, Ronaldo, fala. Não, é dentro disso. Porque acaba subestimando que as crianças não sabem nada e que você sabe tudo. Numa época de Exato. tecnologia que nós temos de informação, aproveita esse momento para discutir, debater com os alunos. Vai enriquecer muito mais Exatamente. sobre os assuntos que eles querem ouvir. Não seria maravilhoso, Ronaldo? Imaginando aqui o ensino fundamental, você entrar em sala, né? Olhar para os alunos, colocá-los lá no meio círculo, tá? Olha, eu sou o professor Marcos, vou trabalhar com vocês história do Brasil. E dentro da história do Brasil, vou fazer então uma pergunta para vocês, tá? E a partir do que vocês me responderem, que nós vamos trabalhar. Então, dentro da história do Brasil, o que vocês querem aprender? E ouvir deles. O que eles já sabem, deixam de saber, as curiosidades deles. Aí alguém fala, mas e o currículo, como é que fica? Não, você foi bem claro. Você vai trabalhar a história do Brasil. Certo? Então, tudo que eles levantarem vai ter que se encaixar dentro da história do Brasil. Agora, a história do Brasil é riquíssima. Há um leque mensurável de coisas e que você vai trabalhando. É muito melhor do que você se vai chegar. Muito bem, gente. Hoje é a primeira aula, então por onde nós vamos começar? Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, descoberta do Brasil. Aí você vai fazendo, né, aquela coisa histórica das datas principais, mas isso é frio e pode estar passando muito longe, né, da vida deles. Imaginemos que um dos alunos, Ronaldo, chega assim, o que eu quero aprender, eu quero saber quem foi esse fulano que dá nome para a escola. Isso é história. É história. Quem é esse daí? Escola municipal, não sei o quê. Quem é esse aí que dá o nome para a minha escola? É uma excelente colocação de um aluno, é um gancho maravilhoso para começar a trabalhar. Claro, você não é obrigado a saber, não é, Ronaldo? Então, a pergunta que o aluno às vezes faz também, para que estudar? Ué, vamos, por quê? Vamos discutir. Por que eu tenho que estudar a história do Brasil? Por quê? Então, Suassuna, nós aprendemos muito com Suassuna também. Gente, ele foi... Não é verdade? O senhor já viajou a Disney? Como se Disney fosse o primeiro ponto. Porque as crianças... Quem é que vai todo mundo à Disney? Aí ele ficou até assim, lembra disso? A Disney... Gente, nós precisamos partir de um princípio que nada se transforma se eu não desejar essa transformação. Numa escola, eu vou fazer uma coisa aqui, Marco, de ficção. Ficção. Vamos lá. Sim. Você é colega meu de profissão, estamos na mesma escola, mas só que você surge com uma ideia maravilhosa, que é agora de chegar na sala e que todo mundo vai... Você está propondo que façamos a trans, a inter, tão famosa trans, né? Porque vamos tentar trabalhar a interdisciplinaridade, vamos sim, vamos trabalhar tudo isso, mas não, é claro, mas na roda de conversa com outros, olha só, o Marco está com umas ideias aí. Sinceramente... Ô, Marco, seja bem-vindo, hein? Tamo junto, legal. Olha só, leva mal, eu, sinceramente, estou fora. E aí? Mas isso não acontece. Eu estou entrando no campo da ficção, Marco, porque isso não acontece em escola nenhuma, entendeu? É só Não. Talvez aconteça, Ronaldo, numa escola, sei lá em Marte, por exemplo, que talvez não sejam tão evoluídos, mas aqui na Terra,
em absoluto. Os professores sabem trabalhar em equipe, não puxam o tapete dos seus colegas, não realizam fofocas durante o horário escolar, etc., etc. É claro que isso não existe, porque isso é um paraíso. Isso, nós não estamos supondo só, é uma suposição. É uma suposição, mas que é calcada, sim, na realidade, porque, infelizmente, não é, Ronaldo? É o que mais acontece. Nós não queremos transformações. Já está tudo pronto. Por que eu vou mudar algo, mexer, começar a mudar muito? Interdisciplinaridade, para que trans? Por que isso? O que é isso? Quer dizer, na prática, nós vivenciamos uma mesmice. Lembra do cuspe-giz? Lembra do eu finjo que ensino, você finge que aprende? E aí vai, e continuamos. O mundo está aí. É verdade, Será que estamos falando de coisa tão distante que não podemos realmente, de fato, fazer? É uma utopia? Não, não é uma utopia. O Espiritismo, ao propor, então, a educação moral e a transformação da escola, tem exemplos práticos em relação a isso. Aqui no Brasil, vamos nos situar com dois grandes expoentes da educação brasileira, dois grandes educadores espíritas. Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Minas Gerais, com o Colégio Allan Kardec, e Anália Franco, com a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, em São Paulo, capital, que, na verdade, coordenava quase 80 escolas por todo o estado de São Paulo. Eurípides Barçanufo, a metodologia dele no Colégio Allan Kardec, nós estamos situando esses dois, que os dois viveram na mesma época, entre o final do século XIX e o início do século XX. Eurípides Barçanufo desencarnou em 1918 e a Anália Franco desencarnou em 1919, diferença de apenas um ano entre um e outro. Eurípides, lá no Colégio Allan Kardec, trabalhava a metodologia pestalozziana, ou seja, já trazida de Pestalozzi, lá da Suíça, do famoso Instituto de Yverdon. Anália Franco, por sua vez, iniciou trabalhando com os filhos de escravos, e depois foi evoluindo, e ela tinha uma grande preocupação também de formar educadoras. Foi uma revolucionária da educação. Hoje que nós estamos falando em fazer roda de conversa, fazer debate, pesquisa, oficinas, Eurípides e Anália já trabalhavam isso. Agora, com um componente a mais, que os dois eram espíritas, e os dois entendiam que precisavam trabalhar o desenvolvimento emocional, dos sentimentos, que os dois sabiam que precisavam desenvolver, preparar as crianças e os jovens para o senso moral, para a ética. É fantástico estudar o que Eurípides fez lá no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, e o que a Anália Franco fez também lá em São Paulo com a sua associação feminina. São exemplos práticos. Mas eu vou citar mais, porque às vezes as pessoas pensam que nós, no Espiritismo, só temos teoria. Nós não temos teoria. Vou citar aqui Pedro de Camargo, o Vinícius, que junto com Herculano Pires e outros companheiros, criaram na cidade de São Paulo o Instituto Espírita de Educação, lá no bairro do Itaim Bibi, que eu tive o prazer de conhecer, e que mantiveram durante anos o Externato Hilário Ribeiro, que era uma escola de educação infantil, e regida pelos princípios do Espiritismo. Vou citar mais um. Tomás Novelino, em Franca, no Instituto Pestalozzi, que ele criou, instituto gigantesco, que quase chegou também a ter um ensino superior, e tudo calcado nessa visão espírita do ser e da vida. Portanto, dá para fazer, sim, diferente com uma escola bem transformadora. Bem colocado, Marcos. Eu sei que nós estamos chegando às nossas perguntas, mas eu queria lembrar de alguns educadores que já partiram. Nós temos aí, não necessariamente ser espírita, mas que tinha essa visão de sonho
Rubem Alves, por exemplo, lembra que ele fala? Aí ele conhece a Escola da Ponte. Aí, claro, a Escola da Ponte hoje não é mais, mas enfim, mas ele sonhava, quando ele escuta da escola dele, vê o que é a Escola da Ponte, ele, vou morrer feliz, porque agora eu estou vendo que há essa possibilidade. Pesquisem, gente, veja quem foi Rubem Alves, Milton Santos também. Nós temos grandes educadores aí. Pesquisem, será muito bom para nós, porque nós vamos ver quantos precursores já nos antecederam com essa visão de uma escola nova, que na verdade é velha, porque depende de nós nos transformarmos. A educação ela é contínua, ela não é estática, ela não fica parada no tempo e no espaço. Ela dá continuidade sempre. Vamos às nossas perguntas, Marcos? Vamos sim, vamos lá. Então vamos lá. Se você quiser falar mais alguma coisa, mas vamos lá. Olha, eu estou com uma pergunta aqui. Sim. Pode falar. Não, pode lançar a pergunta. Posso, então vamos lá. Rogério São Paulo. Uma pergunta interessante. Não vejo espaço na escola para trabalhar a ética e a cooperação. Não vejo espaço na escola para trabalhar a ética e a cooperação. Então, precisamos que a família faça isso. Será? Bom, vamos lá, então. Esse é um assunto realmente muito importante. Porque essa pergunta leva uma outra, sabe? Eu posso juntar ela para você, me perdoe, claro, porque você já pode emendar. Porque eu penso que é da Tatiane de Recife. Agora, como introduzir o espiritismo nessa escola? Quando você responder a primeira. Não vejo espaço na escola para trabalhar a ética e cooperação. Então, precisamos que a família faça isso? Ok. Mas como introduzir isso, o espiritismo, nessa escola? Muito bem. Ok. Vamos, então, responder essas duas perguntas. Olha, hoje, mesmo na chamada escola tradicional, essa escola que está engessada, que está trabalhando só conteúdos curriculares, mas mesmo nessa escola, é possível, sim, trabalhar a ética e a cooperação. Talvez não tanto quanto nós desejaríamos, mas é possível, desde que a direção da escola, com a sua coordenação pedagógica, trabalhe os professores para entenderem a importância de realizar, por exemplo, jogos cooperativos, brincadeiras, rodas de conversa, pequenas coisas, mas que podem ser introduzidas nas salas de aula e que levem, então, as crianças e os jovens a pensar, mas terem que, na prática, que colaborar com o outro. Grupos de responsabilidade podem ser criados. Grupos de responsabilidade é o seguinte, então, você vai pegar determinado número de alunos, das turmas, e eles ficam encarregados durante 3 dias, por exemplo, você vai ter um grupo de responsabilidade encarregado de arrumar a sala no final das atividades. Então, durante 3 dias, aquele grupo faz isso. Aí o grupo é substituído por outro grupo, formado por outros alunos, que vão assumir essa responsabilidade, ajudando os serventes, os professores, porque os grupos de responsabilidade, eles auxiliam. Tá? Não é para que você, que bom, agora eu vou dispensar todos os auxiliares e serventes que os alunos é que vão fazer. Não é nada disso. Os alunos cooperam. E aí eles vão justamente entender o sentido da cooperação, da solidariedade. E assim por diante. Discutir regras comportamentais, permitir que os alunos discutam essas regras. Em 5 minutos você decide essas regras antes de começar qualquer atividade. Então eles vão começando a ter participação. A escola não vai se transformar tanto quanto, mas ela vai melhorar bastante. E você está trabalhando ética e cooperação. Agora, lembrando que o Ronaldo colocou no início do programa, não adianta compartilhar todas essas coisas com os alunos se você, professor, continua egoísta
individualista, puxando o tapete. Não pode, porque o exemplo é a maior força da educação. E então os professores, os trabalhadores, né, os funcionários de apoio da escola, todo mundo tem que se esforçar em dar um bom exemplo. Então, se nós vamos formar grupos de responsabilidade com os alunos, temos que formar os grupos de responsabilidade conosco, professores. Por exemplo, os professores têm a sua sala, né, a famosa sala dos professores. E, claro, tem um banheiro, tem um local do café, isso, aquilo, que é dos professores, é interno, está lá dentro da escola. Tem servente, tem a cozinheira, tem, tudo bem. Mas vamos formar o nosso grupo de responsabilidade, não é? Então, esses professores aqui, de segunda a quarta, são os responsáveis de cuidar lá das xícaras do café, e não sei o quê, de lavar, arrumar. Na quinta-feira, assume outro grupo de responsabilidade formado pelos professores. Mas é assim que nós temos que começar, para dar o próprio exemplo. Me faz lembrar, Marcos. Então, aí... Me faz lembrar, eu fui inspetor de escola, fui porteiro. De escola eu conheço da ponta da entrada, que eu fui porteiro, até a direção. Então, vamos lá. Mas eu era inspetor, então tocava o sinal. E o sinal que acabava o recreio e tudo. Então, o que tem que fazer? Tocou o sinal, acabou o recreio. Os alunos têm que entrar em sala de aula. Mas os professores, meu Deus do céu, você sabe como é que é. Você tem que chamar, tem que implorar, ficar de joelhos, mas eles cobram dos alunos. Exatamente. Ele quer entrar com todos já dentro da sala de aula, mas ele mesmo quer entrar depois. Eu quero entender como é que fica isso. Então, são coisas mínimas, pessoais, de comportamentos que você percebe que tem que partir também de nós. O bom dia, às vezes, eu já vi colegas entrar em sala. Marcos, não dá um bom dia, a não ser dando broncas. Já até tirando aluno de sala de aula. É sério, eu estou te falando como prática que eu vivenciei. E como inspetor, eu chamava os alunos. Olha, teve um que chegou uma vez e falou, só vou entrar em sala de aula, eu já mandei ele sair, ele não quer sair. Eu que tive que ir em sala, cheguei no pé do ouvido do aluno, assim, do lado, cochichei algo com ele, ele sorriu, levantou e veio comigo. O professor não teve a moral de tirar o aluno, isso é ruim. Mas ele me obrigou a ir à sala de aula e tirar o aluno. Conversei com o aluno. Você está me entendendo? Eu estou dando coisas... Não estamos aqui também querendo dizer que é culpa de professor, não é nada disso, não. Nós estamos colocando aqui práticas também de nossa parte nessa convivência, no espaço de convivência. Aliás, é um espaço de convivência. Então, não é só do aluno que nós vamos esperar alguma coisa, mas principalmente de nós. O pai que chega cobrando muito da escola, cobra, mas não participa em nada das reuniões, não vai ver como realmente está a situação do filho. A escola, às vezes, chama, não é nem para falar mal do aluno, mas para ver o que está vendo, caiu o rendimento do aluno e tal, mas o pai não está aí vem aquelas cobranças, porque o pai, às vezes, Marco, também não tem tempo, e a mãe não tem tempo, porque o trabalho é muito consumista, ele tem tempo para os filhos, você sabe disso, é muito chato, eles não têm tempo para os filhos, então a escola é que tem a obrigação de dar essa educação, entendeu, Marcos? É isso aí, Ronaldo. Vamos então agora, vamos ligar as coisas, essa questão então do introduzir o espiritismo na escola. Na verdade, nós não temos que introduzir o espiritismo na escola. Nós temos que trabalhar a filosofia espírita, muito diferente. O espiritismo, propriamente dito, enquanto doutrina, a sua prática é lá no centro espírita e em nós, particularmente com o nosso exemplo de verdadeiro espírita, sendo honesto, ético, solidário, fraterno, bondoso e com essa visão espiritualista da vida. Agora, nós não vamos entrar na escola querendo colocar o ensino do espiritismo lá dentro. Isso de jeito nenhum.
a escola é laica. Para fazer isso, nós teríamos que ter uma escola confessional. Mas não é essa a nossa visão. Agora, nós, como espíritas e, ao mesmo tempo, professores, claro, não podemos esconder que somos espíritas. Ah, mas tem professores, colegas meus lá dentro de outra religião, não vão gostar nem um pouco, ou a direção do colégio é materialista. Não, você é espírita. Tá? Então, o seu comportamento, os seus exemplos devem mostrar isso. Se alguém chegar e perguntar, você vai dizer, não, eu sou espírita. Ah, isso é. Né? E se a pessoa não souber, mas quiser saber o que é o espiritismo, você pode dar uma explicação. Mas você jamais deverá entrar em sala de aula, que nós devemos chamar de espaço de convivência de seres humanos, para começar a falar de espiritismo. E começar a dizer, olha, gente, na verdade, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil porque isso já foi um planejamento espiritual, que aconteceu nas esferas superiores, sob o comando de Jesus. Então, epa, pode parar tudo. Não, você não pode lançar isso, de jeito nenhum. Ó. Agora, você pode trabalhar a espiritualidade do ser. Você pode trabalhar a questão de sermos ou não sermos almas. De ter ou não ter uma vida que continua após a morte, porque esses são temas universais. Mas tudo ligado à ética. Eu vou lembrar o Dalai Lama de novo aqui. Mais importante que a religião é a ética. Isso é que é mais importante. Então, vamos com calma. A filosofia espírita vai reger, na verdade, o trabalho de educação moral do ser. E que nós vamos tentar fazer com que os nossos alunos, os nossos colegas professores, pensem na vida do ponto de vista espiritual, ou mais espiritualista. E quem quiser se aproximar do espiritismo, em sabendo que somos espíritas, nós vamos fazer o encaminhamento, que é para ler as obras de Kardec, ir no centro espírita, fazer parte de um grupo de estudo online, mas não dentro da escola. Tá? E aí nós vamos ter que evitar. A não ser, é claro, você está fora de aula, está lá, e alguém chega, um grupinho chega e quer conversar com você, normal, tudo bem, sobre o espiritismo, não tem problema. Eu fiz isso uma vez, que dando um curso, que não tinha nada a ver com a doutrina espírita, estava dentro da escola, mas as alunas ficaram sabendo que eu era espírita. E um dia, quando eu cheguei, elas começaram assim, vem cá, o que é o espiritismo? Como é que é? Como eu vi o interesse delas, eu falei, tudo bem. E comecei a dar algumas explicações. Aí elas que quiseram alongar, né, o assunto. Eu falei, não, olha só, agora tem que parar. Tá? Por quê? Porque agora tem que começar o curso. Tá? O curso não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com a doutrina que eu professo. Mas tudo bem. Vocês querem mergulhar mais nisso? Eu prometo que na próxima vez eu chego mais cedo, aí você já estando aí, a gente forma aqui a nossa rodinha para um bate-papo informal, tá ok? E depois eu faço umas indicações aí para vocês. Mas agora, ao conteúdo do curso, né? Porque nós estamos aqui para trabalhar espiritismo. Isso, e assim nós vamos. Certeza. Com certeza. Marcos, olha, tem uma pergunta aqui que ela você respondeu, mas você agora vai trabalhar mais essa resposta, porque é da Marcela do Rio de Janeiro. Ela diz assim: eu sou professora espírita, mas não tenho espaço na escola para falar ou trabalhar sobre a espiritualidade, que é uma coisa, espiritismo, e agora ela quer trabalhar a espiritualidade. Como resolver isso? Muito bem. Olha só, realmente algumas escolas, dependendo da sua direção, da sua coordenação pedagógica, realmente não existe muito espaço para se trabalhar isso. Seja escola particular ou escola pública. Tá? Bom, mas a sua pergunta foi bem elaborada, porque a questão não é trabalhar o espiritismo, é trabalhar a espiritualidade. Tá? São coisas diferentes. E, aliás, Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala sobre o método, ele diz que o primeiro passo é justamente trabalhar a espiritualidade. Ou seja, tornar a pessoa espiritualista
porque somente assim ela poderá chegar no Espiritismo. Muito bem, vamos começar aqui com seus colegas de trabalho, seus colegas professores. Bom, mas você pode perfeitamente, dentro da sala de professores, numa conversa com um colega, atendendo alguém, percebendo ali um dos seus colegas, você pode fazer pensar, ou seja, trabalhar de modo filosófico. Você fala, vem cá, você pensa que a pessoa lá está passando por um problema, é seu colega de trabalho. Fala, calma, calma. Eu não sei se você acredita em Deus. Eu não sei, tá? Mas olha, você já pensou que as coisas que acontecem na nossa vida não podem acontecer por acaso? Aliás, você já parou para pensar o que é o acaso? Se isso pode realmente explicar alguma coisa? Porque eu sempre pensei assim, né? Desde que nós nascemos, vivemos e vamos morrer, nós temos que ter uma finalidade maior aqui na nossa vida. Já pensou sobre isso? Esse tipo de conversa você pode ter dentro da escola com os demais professores, seus colegas. Solta as coisas. E aí você entra, inclusive, no campo da educação. Sabe, eu estava pensando, eu li o Rubem Alves outro dia, e estava aqui pensando, puxa, o que nós fazemos aqui na escola, hein? Será que a escola existe só para trabalhar conteúdos de matemática, língua portuguesa e outras coisas? Eu estava pensando nisso. Qual é a finalidade da nossa vida? Você já está trabalhando espiritualidade. E você pode ter essas conversas com seus alunos em sala de aula, independente da disciplina curricular que você trabalhe. Tá? Faz eles pensarem, pura e simplesmente. Gente, vamos parar aqui, vamos pensar aqui. Calma aí, gente, calma. Vamos pensar. Tem uma pergunta para fazer para vocês. Vocês já pararam para pensar e conseguir responder por que vocês vivem? O que vocês vão fazer do diploma quando terminar o curso? Sendo que, depois da formatura, quando sair para a rua, vocês podem morrer? Aí que adiantou ter feito o curso? Já pensaram sobre isso? Vamos fazer um bate-papo sobre a vida? Mas eu tenho que dar a minha aula. Você está dando a melhor e maior aula que você pode dar. Fazer eles pensarem sobre a vida. E, claro, você não precisa levá-los imediatamente a concluir que a vida é espiritual, que nós já somos almas. Calma, tudo é um passo a passo, você vai simplesmente jogando. É como aquela pessoa que chegou para mim e disse assim, olha, eu não acredito na reencarnação. Aliás, para mim a reencarnação é uma mentira. Reencarnação não existe. Falei, tá bom, tudo bem. Tá? Quem sou eu aqui para discutir agora se existe ou deixa de existir? Mas olha só, me permito pegar a reencarnação como hipótese. Ou seja, talvez. Vamos pensar o seguinte. Hipótese. Se a reencarnação fosse uma verdade, se a reencarnação existisse, você consideraria, então, nessa hipótese, que a reencarnação poderia dar resposta a muitas coisas da nossa existência e que normalmente nós não conseguimos responder os porquês? Aí ele parou, pensou um pouquinho e foi rápido na resposta. Bom, se a reencarnação fosse uma verdade, sim, daria respostas para muitas coisas da nossa vida. Tá ótimo, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, tá? Passe bem, Deus lhe abençoe. Não, Deus não, que você não deve acreditar em Deus. Mas bem, tá? E você deixa, porque agora ele vai pensar. E por que a reencarnação não pode ser uma verdade? Claro, nós não vamos levar debate sobre reencarnação para dentro da escola, mas podemos discutir a vida para levar a essa possibilidade de um pensar mais espiritualizado. Agora, Marcos, uma pergunta difícil. Eu ia responder, mas eu deixo para você. É de Gisele, do Rio de Janeiro. Sou professora do ensino fundamental e vejo crianças cada vez mais inteligentes, mas também mais agressivas. O que podemos fazer?
Bom, de fato, pela lei da reencarnação, combinada com a lei da evolução, é natural que cada vez mais observemos nas novas gerações crianças cada vez mais inteligentes, mais aptas. Aliás, a minha sobrinha hoje, com seus 7 anos de idade, de frente aqui com o Google Meet, que é essa plataforma de videoconferência, ela chegou, olhou assim para mim, que eu estava do lado dela para acompanhar, olhou para mim. Sabia que se apertar esse botão aqui, as janelas ficam assim, assim. Se eu quiser que só um apareça aqui, eu faço isso. Aí ele olhou para mim, me dando aula. Você sabe dessas coisas? Eu olhei para ela, olha, em relação a isso eu sei porque eu uso o Google Meet, tá? Mas é sempre bom saber, né? E você, meu Deus, como é que pode? Ela domina a plataforma de videoconferência, só tem 7 anos de idade. É porque os espíritos estão vindo cada vez mais adiantados e melhor preparados. Agora, parte dessa geração, não vamos generalizar, parte dessa geração ainda tem problemas graves, com limites, né, em respeitar a autoridade moral do adulto e assim por diante. Tá? Eu conheço, aliás, é uma outra menina de 7 anos de idade, que nós aqui, né, em família, que somos espíritas, conhecemos a família dela, e ela, propriamente dita, não resta dúvida que essa daí foi rainha da França, ou da Inglaterra, seja lá, ela foi rainha, tá? Com certeza essa foi rainha, e despótica, daquela, ó, eu mando e os outros obedecem. Então, nós precisamos trabalhar isso, não é? E por isso que as escolas estão tendo problemas nessa área da agressividade. Então, o que fazer? Precisamos trabalhar mediação pacífica de conflitos. Como se trabalha isso? Pega os conflitantes, os beligerantes, senta com eles, olho no olho, vamos conversar. Agora, você ouve primeiro. O que foi que aconteceu? E passa a palavra para cada um. Um erro gravíssimo em educação, que muitos professores cometem, pedagogos e pais cometem, é um grande erro, é ouvir apenas uma versão. E ouvir dessa versão, pronto, já sai determinando as coisas. Não pode. Cada um vai ter a sua versão. Cada um tem a sua versão. Então, eu ouvi a versão de um, pedindo que os outros fiquem em silêncio e ouçam. Aí passa a palavra para o outro. Agora fala você o que foi que aconteceu. Você vai ouvir as diversas versões. E como eles ficam se ouvindo, vai chegar uma hora que as versões vão acabar se encontrando. Não tem jeito, tá? E aí você vai lançar a grande questão. Tá, tudo bem. O que aconteceu eu já sei. Agora, o que eu quero saber é como resolver. O que vocês propõem? Que você lança para eles. Eles precisam pensar e propor a solução para o conflito. Então, como é que vai acontecer isso? E só vai terminar essa mini roda de conversa quando se chegar a uma solução realmente boa para todos. Não é para um, não. Tem que ser para todos. E eles, então, vão aprender a fazer mediação de conflitos. Depois você abraça um deles lá, normalmente o mais complicado, que dá mais trabalho, fala assim, aí, cara, gostei, foi ótimo. Você não quer passar a me ajudar para mediar conflitos aqui dentro da escola? Aí vai, eu? Você. Você conhece tão bem como as coisas funcionam, seus colegas, essas confusões que dão, aí você se saiu tão bem aqui agora, eu estou precisando de auxiliares, preciso de gente para me ajudar, né? Para que o conflito não precise chegar até aqui, mas que ele possa ser resolvido lá no pátio. E aí, você não quer ser um mediador de conflito? Eu te ajudo, cara, não vou largar você aí, não. Eu vou aproveitar o ensejo que você já está falando da mediação de conflito. A Roseli de São Paulo, ela coloca aqui a última pergunta. Sim. Ela coloca aqui, ó, qual a importância da mediação de conflitos? Da ética e da cultura da paz na escola. Aproveitar, já que você está tocando nesse assunto, aí justamente, já emenda. Qual a importância da mediação de conflitos, da ética e da cultura da paz na escola? Roseli de São Paulo. Nós estamos falando da essência da educação.
não é? Que é formar o homem de bem, desenvolver o senso moral. Isso é espiritismo, mas é a essência da educação. É corrigir as más tendências. Por isso que na escola nós precisamos trabalhar a mediação ou resolução de conflitos, precisamos trabalhar a ética na prática, não é fazer debate filosófico, é na prática. Precisamos trabalhar grupos de responsabilidade, grupos de trabalho e pesquisa, porque aí você está trabalhando cooperação, solidariedade. E é muito importante trabalhar a cultura da paz. O século XX que nos antecedeu foi o século mais violento da história da humanidade. Apenas nas guerras oficiais entre nações, nós tivemos mais de 100 milhões de mortes. Fora os que ficaram mutilados, traumatizados e a destruição de ordem material. Se formos somar as guerras civis, que também aconteceram durante o século XX, mais terremotos, maremotos, furacões, etc., nós vamos somar mais 100 milhões de pessoas mortas. Ou seja, o século XX conheceu, né, nessas grandes calamidades, conheceu pelo menos 200 milhões de mortes e destruição, assim, incontável, fora traumas emocionais e físicos que foram gerados para mais outros tantos milhões. Ora, nós estamos já no século XXI. Está na hora de fazermos diferente. Violência não vai resolver violência. O egoísmo não é solucionado por mais egoísmo. Não. Nós precisamos definitivamente tomar o caminho da ética, tomar o caminho da paz, tomar o caminho da solidariedade, e lembrando com o espiritismo que todos nós somos irmãos. Ah, mas vamos colocar isso para quem não é espírita, não tem religião. É simples. Todos nós somos seres humanos. Se todos somos seres humanos, todos somos irmãos. Todos somos iguais. Porque estatura, gordo, magro, cor de pele, status social, tudo isso daí é irrelevante diante de sermos pessoas, seres humanos. Nós espíritas vamos mais além, porque colocamos que somos almas imortais, fomos criados por Deus, e claro, se nós temos o mesmo Pai em comum, nós somos irmãos. Está na hora de, na educação, tanto na família quanto na escola, nós começarmos a entender que precisamos urgentemente trabalhar ética, cultura da paz, mediação de conflitos, solidariedade, espiritualidade. Porque se não fizermos isso, nós ainda corremos o risco de repetir no século XXI, deste terceiro milênio, os mesmos erros que cometemos no século XX, que pode ter trazido para nós um grande avanço intelectual, tecnológico, científico, mas esses avanços, sem a ética, não conseguem exatamente promover o bem. Veja-se o que está acontecendo nesta atual pandemia. Está uma guerra de interesses político-econômicos pelas vacinas. Povos inteiros estão à mercê da vacinação contra a Covid-19, porque quem tem poderio econômico é que está mandando. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar todos esses componentes, porque aí sim, nós estaremos educando as novas gerações para que elas, conosco, que ainda estamos aqui, possamos todos, então, transformar a humanidade para melhorá-la. Muito bem, Marcos, acabaram as perguntas. Vamos nos despedir, agradecer a todos pelo carinho de estarmos aqui com todos vocês. Que Jesus os abençoe. É um tema muito vasto, mas que tentamos aqui apenas dar caminhos possíveis para essa reconstrução da educação, da escola, da família, mas que começa
nas nossas ações, na nossa conduta, no respeito de resgatarmos os valores humanos e, no mínimo, humanizarmos-nos. E aí sim partir para a espiritualização. Que Jesus os abençoe. Gratidão a todos. A todos, nosso grande abraço, rogando a Jesus, nosso mestre, abençoe, envolva os corações em vibrações de amor e que com a doutrina espírita nós possamos continuar com toda a fé esta nossa caminhada nesse nosso querido planeta Terra, transformando-o paulatinamente no mundo de regeneração e entendendo que o melhor caminho para isso é a educação. O nosso vídeo aqui do Espiritismo e Educação vai ficar no YouTube, na Web Rádio Estação da Luz, para que você possa assistir a qualquer hora e também, claro, divulgar a todos os seus amigos e familiares. Deus nos abençoe, paz em todos os corações. Até a próxima segunda-feira, 20h30. Muito obrigado, um grande abraço a todos.